Justin Baldoni's attorneys following through on a promise. We're going to put it out there for the public to decide for themselves. Releasing raw tape showing some of what happened on the set of It Ends With Us. It's the latest move in a Hollywood battle royale between Baldoni, his PR team, and his co-star, Blake Lively. Fala com a gente, Calçana. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente veio continuar com atualizações do caso Justin Baldoni versus Blake Lively. Dessa vez ele foi além e ele falou o seguinte: tem essa parte aqui que eu falei que você tava cheirosa, te assediei no meio do set. Pois bem, tudo que a gente fez no set tava gravado, a gente tava microfonado, eu vou soltar. E ele simplesmente, não o Justin Baldoni, mas a sua equipe legal soltou 10 minutos de filmagem não editada de uma das cenas do filme. Se vocês assistiram o filme assim como nós, você sabe que o Justin Baldoni, enquanto diretor, escolheu alguns métodos de filmagem para veicular o princípio, do romance entre os personagens da Lily, interpretado pela Blake, e do Ryan, interpretado por ele. E um dos mecanismos que os filmes proporcionam pra gente contar a nossa narrativa são essas montagens, movie montages, onde a gente vê diversas cenas, onde os atores estão contracenando, mas a gente não escuta nenhuma fala, tá tudo por cima de uma música. Só que quando a gente vai filmar essas cenas, que às vezes podem ser veiculadas no filme por slow motions e tudo mais, tem que haver uma filmagem normal, onde as pessoas estão atuando e tudo mais. E é o que tudo indica nessa cena, onde a Blake se sentiu desconfortável. Apesar deles estarem atuando como os personagens ali na linguagem corporal, não tinha nenhum script pra embasar aquela cena. Então eles chegaram à conclusão que talvez seria melhor eles atuarem como apaixonados pra cena, na hora que ela fosse fazer parte da montagem do filme, mas falando qualquer coisa, falando como eles na vida real. E isso causou aí um ruído na mensagem dos dois lados, onde a Blake ficou achando que ele estava sendo inapropriado, e foi o que ela transcreveu na sua queixa, enquanto ele estava tentando mostrar que, olha... Não foi bem assim. Não foi bem assim que a gente acordou. A gente acordou que a gente estaria atuando, porém sem script, então a gente falaria o que quiséssemos. Vamos analisar, não só analisar, a gente vai reagir a essa cena toda, completa com vocês. São 10 minutos de raw edit, ou seja, de cena sem edição que eles lançaram pra gente na internet. Isso chacoalhou o mundo, né? Chacoalhou o mundo. Vai ser muito honesta com vocês, tá, gente? A gente vai parar a falar aquilo, olha, eu acho que isso aqui ela fez, eu acho que isso aqui... A gente não tá escolhendo lado ainda 100% nessa luta, porque cada momento, vocês estão acompanhando aqui, vocês sabem que cada hora, tipo assim, uma pessoa tá no topo, traz uma evidência, e outra pessoa rebate, não sei o quê. Tá um negócio assim que cada hora um tá no topo. Pêndulo. Só que depois dessa cartada aí do time Baldoni, as coisas não estão nada boas pra Blake e Ryan. A gente vai contar tudo pra vocês. Se inscreva no canal, dá like nesse vídeo, comenta pra esse vídeo chegar em mais pessoas. Vai seguir a gente também nas redes sociais pra gente ter esse contato mais próximo, que a gente não consegue ter por aqui. Se você fica só aqui, você perde muita coisa, você já sabe disso. Bom, gente, tá todo mundo acompanhando essa treta homérica que já tá durando meses. Não é assim que acaba. Não é assim que acaba. Entre o Justin Baldoni e a Blake Lively, os protagonistas do filme É Assim Que Acaba, que é uma adaptação de um livro da Colleen Hoover de mesmo nome, e é um filme que se trata de violência doméstica. A gente já cobriu todo esse caso aqui, desde os primeiros burburinhos de treta lá no ano passado. Vai assistir todos os vídeos que a gente fez pra você poder entender mais a fundo essa treta, mas agora a gente já tá num momento bem avançado, onde assim, a briga está por todo lado em Hollywood. Hollywood está pegando fogo quando se trata desses dois também, tá, gente? Tá todo mundo comentando, assim, pelo menos de forma subliminar, o que eles acham. Tá rolando shade pro que a Blake Lively fez no Globo de Ouro. É muito louco, assim. E quais são os lados em questão, né? A gente tem do lado a Blake Lively, que foi a primeira a colocar a boca no trombone, pelo menos legalmente falando, que ela abriu toda uma queixa contra o Justin Baldoni e a Wayfair, acusando eles de ter bolado toda uma campanha de difamação contra ela, que custou muito caro a sua carreira, e também acusando ele e seu parceiro de trabalho de longa data, Jamie Heath, de assédio sexual. E ele, ao se defender dessas acusações, alegou as suas versões, contrapondo tudo que ela levantou em suas queixas e trazendo novas evidências, mostrando que não só ela tá mentindo sobre tudo isso de assédio sexual e de uma possível animosidade dele contra o elenco, mas ele também mostrou por evidências de mensagens e trocas que eles tiveram ao longo desses anos que eles gravaram o filme, de que ela e o Ryan Reynolds tentaram de todas as formas e de forma muito antiética roubar o filme
dele mesmo, já que ele era o produtor principal, a pessoa que adquiriu os direitos e o diretor. Exato, ele mostrou pra gente várias provas de várias conversas que eles tiveram, inclusive com produtores e com outros editores do filme, mostrando como a Blake estava o tempo todo usando de ameaça e coerção pra poder tomar conta do filme cada vez mais, colocar a sua versão e o seu corte. Ela queria colocar o dedo dela em várias partes da produção, não só reescrevendo scripts e falas e coisas do tipo, mas também mexendo na trilha sonora e principalmente no look dos personagens, principalmente no da Lily, que é a personagem que ela interpreta, a personagem principal. Gente, é completamente surreal. Só pra vocês terem uma ideia do tanto que a Blake estava, tipo, controlando tudo. Ela controlou todas as roupas que a Isabela, ou seja, a intérprete da Young Lily, a intérprete da personagem dela jovem, usava nessas conferências de imprensa do filme. Ou seja, ela estava assim, dedo em tudo, né? I mean, this is all pretty much Blake's styling. She's been my stylist, quite literally. E principalmente nos looks, gente, a Blake foi extremamente criticada por várias pessoas quando começaram lá atrás a sair as primeiras fotos da produção. A galera não gostou nem um pouco daqueles looks que ela tava montando pra personagem, porque não combina muito com a descrição que a gente tem da personagem no livro. Então, assim... E ela insistiu nisso, todo mundo falou que os looks tava extravagante demais, tava feio, não combinava com a hora do filme. Sabe qual que era o problema? Ela não conhecia Insider. Não tem como falar de lookinho e não lembrar da Insider, gente. Porque aquela coisa, pode entrar o ano novo, mas a nossa parceria não muda, não. Exatamente, gente. A Insider é uma loja de roupas maravilhosas que não só vão te dar peças únicas pra você compor os seus looks, mas também vai trazer praticidade pro seu dia. Gente, não tem nada melhor, na vida adulta principalmente, do que praticidade. Agora que a gente é dona de casa, já tem um tempo, a gente consegue valorizar ainda mais todo o trabalho de uma dona de casa, das nossas mães, dos nossos pais que nos ajudavam a lavar nossas roupas e tal. Então, às vezes, você chega do serviço, só quer colocar sua roupa pra lavar e depois não ficar muito preocupado se ficou bom, se ficou cheiroso, se precisa passar, porque a tecnologia das roupas Insider já faz isso por você, elas amarrotam menos, elas têm uma tecnologia que previne o cheiro de ficar muito amontoado ali, principalmente na região das axilas. É praticidade em forma de roupa. E além da praticidade, a Insider também traz pra vocês diversidades, não só de looks, mas também de tamanho, tá? Os tamanhos que a loja proporciona vai do P até o XGG, eles pensam em toda a variedade dos corpos brasileiros, sabe? E eles não pensam só nisso, tá, gente? A gente sabe o tanto que a gente tem que ter carinho com o meio ambiente, principalmente agora, com tudo que a gente viu nesses últimos tempos de coisas climáticas. Tudo que a Insider faz e produz é feito de material de reflorestamento. Então, assim, você tá garantindo que não só você vai usar peças funcionais e boas, você também tá investindo numa empresa que pensa na gente. E já que a gente tá falando de janeiro, recomeço, 2025, tá todo mundo com metas, ansioso pra começar o ano, e a Insider preparou vários kits pra você comprar ali 3 blusas, 3 camisetas, pra você já começar o ano com o pé direito, e todos esses kits já estão com descontos, tá? E a Insider gosta muito de vocês e de nós também, e eles proporcionaram um desconto maravilhoso que se acumula com os descontos dos kits, tá? Se você for no link aqui na descrição e colocar o nosso cupom NATIZA, você consegue desconto, sabe? Não tem nada melhor do que entrar com o pé direito no ano novo, com todas as nossas resoluções. A única coisa que não muda é o carinho da Insider por nós e os nossos seguidores. Então, se você usar o nosso desconto e ainda comprar os kits que já estão disponíveis no site, eu sempre bato na tecla das roupas de baixo, gente. Calcinha, sutiã, biquíni da Insider são os melhores. Eu não consigo usar mais nada de outras marcas sem shade aqui, porque é maravilhoso. Vocês vão acumular ainda mais desconto. Então, assim, novas resoluções com a mesma Insider de sempre. Exato. Então, bora voltar pro vídeo. Se vocês comprarem, avisa a gente aqui. Então, assim, nossa última atualização até então, inclusive a gente fez um vídeo de 40 minutos explicando tudo pra vocês, foi um processo movido pelo Justin Baldoni de 180 páginas, contrapondo ponto por ponto do que foi dito pela Blake na sua primeira queixa. E muitas dessas evidências que estavam presentes no processo eram exatamente essas filmagens não editadas que foram gravadas com o áudio também. E a gente não chegou a ver quando ele lançou o processo, tinha apenas lá falando que eles tinham essa evidência. Com certeza já estava lá disponível para o judicial avaliar, mas a gente não tinha tido acesso a essas gravações. Até que agora a gente teve o acesso. A equipe do Justin Baldoni, a equipe legal dele, liberou um vídeo de 10 minutos sem edição da cena de montagem da dança, quando eles estavam dançando pra fazer uma cena onde não teria diálogo e apenas música no fundo. E assim, é muito louco porque nessa cena é onde a Blake descreve um dos episódios supostos de assédio sexual dele para com ela. E no transcrito exato da queixa dela, ela
fala que ele cheira o pescoço dela de forma muito sensual, sem consentimento, deixando ela constrangida e falando que ela estava muito cheirosa. Agora que a gente teve a filmagem toda, a gente talvez veja que não foi exatamente assim. Só que a gente quer reagir a isso com vocês, parando e discorrendo ponto por ponto, porque assim, obviamente agora o time Baldoni está vencendo porque eles trouxeram provas mais contundentes e o time da Blake tem que se esforçar um pouco mais para melhorar os pontos que eles estão trazendo na queixa que eles levantaram contra todo o time do Justin Baldoni. O negócio é que a gente acha, honestamente, que o Justin Baldoni cometeu diversos erros nesse filme. Diversos. Não exatamente os erros que ele tá sendo acusado de ter cometido pela Blake Lively. Exatamente. Mas principalmente o erro de não ter o pulso firme. O erro de não ter agido de fato como o líder do projeto, o diretor do projeto, e não ter sabido na hora falar não pra algumas das coisas. Muitas das coisas que estão acontecendo hoje com o Justin Baldoni, que bem ou mal mesmo se ele ganhar, e tem muita chance dele ganhar, porque ele tem argumentos muito mais factíveis e contundentes do que o time da Blake Lively legal, ele ainda tá sofrendo tudo isso na carreira dele de forma muito precoce, porque apesar dele ser um moço que também tá aí na indústria há 20 anos, ele tem uma forma mainstream recente, principalmente como diretor, é muito recente ainda, sabe? Igual ele falou, deveria ter sido o maior momento da carreira dele, não tá sendo uma grande dor de cabeça, mas é porque ele não soube se impor, tá, gente? A gente já quer começar a falar disso, que tem momentos que deixam a gente desconfortáveis por ele não ter tido, tipo, rédeas. A gente tem um projeto aqui na internet que a gente sabe que a gente tem que ser líder o tempo todo. Quando uma marca chega a gente, quando pessoas querem orçar nossos serviços, quando pessoas querem saber o que tipo de coisa que a gente pode ou não fazer. Quando a gente tem problemas pra resolver ou coisas do tipo, a gente é líder de um projeto aqui. Então a gente tem que saber o momento de recusar uma publi, por exemplo, falar não, isso aqui a gente não aceita, não aceito. Isso aqui eu não faço. Eu não faço. É muito importante, mesmo que ele estivesse lidando com ameaças e coerção, como ele mostrou que estava acontecendo, às vezes você tem que tomar o risco pra ser líder de um projeto e falar não. Você quer? Então vamos fazer um recast, vamos trazer uma outra pessoa, então. Vai perder milhões? Paciência, vamos fazer o quê? O projeto é nosso, a gente Sabe tem o que ele deveria ter isso. feito? Porque o que acontece, né? Depois que teve a greve dos roteiristas, foi aí que ela veio com a lista de demanda, falando que não voltava. Foi aí que realmente ela colocou todas as garras dela no projeto. E ele não conseguiu mais ter o projeto dele de novo nas mãos. Era a hora dele ter falado, sério. Nós vamos perder milhões e milhões. A gente vai perder milhões e milhões. A gente vai ter que falar com todo mundo do elenco também, que por culpa dela, por exigências dela, a gente não vai poder voltar, a gente vai ter que fechar todo esse projeto, a gente vai ter que, se fizer um recasting, também escalar uma outra Lily, vamos ter que falar isso pra menina, a gente vai fazer tudo aqui com o sindicato de atores. Ele deveria ter peitado eles. Porque agora, adivinha, ele tá tendo que peitar anyway. Exatamente. Eles estão tendo que se degladiar de forma legal, de toda forma. Ele já sabia, porque ele já tava contratando equipes de PR por precaução. Então, assim, a gente acha que o maior erro do Justin Baldoni em toda essa história foi ter sido um líder frouxo. A gente vai ter que ser sincera. E, sinceramente, eu acho que isso tá sendo muito difícil pra ele agora, mas que sirva de aprendizado. Pra que ele, nos projetos futuros que ele for dirigir, não cometa esses mesmos erros e tem um pulso mais firme mesmo. Porque eu sinto que se você for olhar toda a carreira dele no cinema, como diretor e produtor, ele trabalhou com muitas pessoas que vieram da família Jane the Virgin. Ramificações de Jane the Virgin. São pessoas que trabalharam com ele anos, que são amigos dele. Ele foi o oficiante do casamento da Gina Rodrigues, que é a Jane the Virgin. Eles são muito próximos. Eu acho que ele achava que todo set seria assim, e não é. Ele tá lidando com pessoas que são gigantes na indústria. O Ryan Reynolds sabe como roubar um projeto de um estúdio como a Marvel. Pra vocês terem uma ideia do que a gente tá falando aqui. Você tá entendendo? Então, eu acho que não culpando ele no sentido tipo, nossa, que... Mas agora eu espero que ele aprenda, porque foi incauto. Dito isso, nada justifica o que a Blake fez, tá? Não são duas coisas mutuamente exclusórias e duas coisas podem ser verdade. Ela pode ser uma pessoa extremamente manipuladora, ela pode ter feito uma coisa extremamente antiética, coisa que Hollywood já tá percebendo. E ainda assim, ele não ter tido o pulso firme necessário pra conseguir manter as rédeas do projeto o tempo todo ali com ele. Vamos reagir à cena, a gente vai parar porque a cena é muito grande e a gente vai dando nossas considerações e a gente tá querendo ouvir a de vocês também. Então, enquanto a gente vai parando, já comenta ali também o que vocês estão achando, que, gente, se isso tá sendo feito público, é porque eles querem a nossa opinião. Eles querem a opinião pública. Então, literalmente, o advogado do Justin Baldoni falou que eles estão liberando isso aí pro público avaliar. É pro público decidir por nós mesmos. Nós não somos sensacionalistas ou errados em termos de uma opinião. Eles querem isso. Eles querem que a gente tenha uma opinião. Inclusive a equipe da Blake Lively também. Que eles, assim que saiu o vídeo, né, de 10 minutos que foi liberado pela equipe do Baldoni, eles já falaram assim, tá vendo? Agora a galera vai poder ver e tal. Então teve gente, inclusive na internet, tem uma pequena porção, mas teve gente que achou que a Blake Lively tava desconfortável. Nós vamos avaliar isso juntos. A corte da opinião pública. Então a gente tem que saber que a nossa opinião conta muito pra esse caso. Então não esconda as suas e vamos tentar tirar todos os nossos biases, né, todas as nossas visões
que já podem estar manchadas com alguma preferência e encarar isso aqui de uma forma neutra, tá, gente? Porque muitos de vocês falaram que a gente tava como um pêndulo o tempo todo, e a gente não tem vergonha disso, porque a princípio a gente tava do lado do Justin Baldoni, e mesmo os vídeos que a gente se bota mais do lado da Blake, depois que saíram as primeiras queixas dela de assédio sexual, a gente ainda fala, e vocês podem caçar esses vídeos, que nada justificava a forma como ela optou promover linha de roupa, linha de cabelo, linha de bebida, enquanto a gente estava promovendo um projeto de violência doméstica. Sendo que uma das principais causas também de violência doméstica é álcool. Entendeu? Então, assim, a gente nunca passou pano pra Blake nesse momento, mas assim, a gente não vai pedir desculpas também, tá, gente? Já vamos começar com todos os disclaimers. É importantíssimo a gente falar sobre isso. Isso sobre Natália Isadora, não é nem sobre as comunicólogas. Eu acho que toda vez que a gente conta um pouquinho da gente, eu acho que muitos de vocês que gostam da gente como pessoa, para além dos vídeos que a gente produz e dos temas que a gente fala, vocês falam, ai, meninas, vocês podiam fazer um ESC e tal. Então agora é uma coisa que total off-script, é total. Na verdade, não é off-script, tá no script. Tá no script, mas é pra vocês entenderem da gente, não pra vocês entenderem do que tá acontecendo da fofoca, entendeu? A gente tem uma máxima que eu e a Natália seguimos na vida, assim. Não tem nada a ver com independente uma YouTube. da outra. A gente sempre foi assim, desde antes da gente virar amiga. A gente sempre tende, quando qualquer pessoa vem a público pra falar uma acusação sobre assédio sexual, coisas mais graves, crimes sexuais, a gente tende, ao primeiro momento, a ficar do lado da pessoa. Não importa o quê. Não importa o quê, não importa quem é a pessoa, não importa quem ela tá acusando, a gente vai ficar do lado dessa pessoa a princípio. E aí, a gente sabe que se essa pessoa estiver mentindo, a gente vai descobrir depois, tá? A gente sempre descobre. A gente teve acusações contra o Justin Bieber alguns anos atrás e ele veio com 350 mil recibos depois pra provar que era mentira. Então, assim, Neymar. Isso acontece também. Mas, a princípio, a gente tende, sim, a ficar do lado da pessoa que está acusando. Porque, gente, existem estatísticas, sim. As estatísticas mostram pra gente que existem muito mais casos de crimes sexuais escondidos do que mentiras. Ou seja, se você, por favor, a gente encoraja vocês a pesquisarem números de casos onde as pessoas falam que foram violentadas, aviltadas sexualmente e eram mentiras. A gente trouxe aqui alguns dados pra vocês. Uma pesquisa norte-americana que analisou 10 anos de dados concluiu que 9 entre 10 relatos de crimes sexuais são verdadeiros. E lá, tipo, nos Estados Unidos fizeram também uma pesquisa que 36% dos crimes sexuais são denunciados, só 36%. E o percentual aqui no Brasil é 35%. Ou seja, a maior parte mesmo das vítimas se cala. A quantidade de sobreviventes que se mantém calado é muito maior do que a quantidade de pessoas que mentem sobre esse tipo de acusação. Então, sim, existem. Tem ali, óbvio que existe. Aqui fala que do total de denúncias de crimes, só 3% terminam em condenação também. A gente tem que sempre lembrar disso. Olha, são condenações baixas, vítimas descreditadas, vítimas que nunca serão beneficiadas porque esse crime tem um estigma gigantesco de culpabilizar vítimas, e apenas 1% a 2% numa margem maior são mentiras. Exato. Então a gente tem que lembrar que são raros os casos de que homens são falsamente acusados desse crime ou falsamente condenados. Por isso que, a princípio, a gente tende, pelas estatísticas, a ficar do lado da pessoa que tá acusando, sim. E a gente nunca vai pedir desculpas por isso, porque é uma maneira que a gente vive. É a maneira que a gente E a gente vai ensinar os nossos filhos a serem assim. E vocês têm direito de não ser assim. Exato. A gente não tá falando que nós somos melhores que vocês, ou vocês são piores por serem diferentes. É só a nossa visão. A gente tá só sendo muito honesta porque o canal chama Nath e Isa. Isa. Então vocês têm que saber um pouco sobre nós também. Então, quando a Blake veio primeiramente trazer a sua denúncia, trazendo um assunto sério como assédio, a gente ficou assim, cara, vou ficar... A gente... É cego. Solta os Lego. Eu solto os Lego, a gente tava do lado do Justin Baldoni, a gente soltou os Lego e falou, cara, eu vou ouvir a Blake. Eu não quero nem saber, eu vou ouvir a Blake. É isso. E agora a gente tá vendo o default. outro lado. O Justin tá trazendo outros lados, mostrando que não era bem isso. Então agora a gente já tá numa outra situação, entenderam? É por isso que a gente fica nesse pêndulo, principalmente quando se trata desse tipo de acusação. Porque pra nós, a gente leva muito em consideração as estatísticas. E por isso que a gente não vai ter retratação de nada, de nenhum vídeo que a gente fez, de nenhum capítulo, porque é isso. O júri ainda tá sem veredito e é isso que vai acontecer. Vamos agora analisar. Eu acho que, como eu falei, não é que a gente tá se explicando aqui, porque a gente não tem culpa de nada e a gente não tem peso de absolutamente nenhum vídeo que a gente já produziu nesse canal, sinceramente. É só pra vocês conhecerem um pouco mais de nós, de quem nós somos, já que o canal chama Nath e Isa, pra vocês ficarem ainda mais à vontade também. aqui, sabe? Mas agora vamos à parte que interessa, que é a reaction. Too close to the subject. Picture 40, take It's never meant to be comedy. And I felt it there. Yeah. Oh, I see it now. Yeah, that's all they're supposed to Okay, do. ready, everyone? It's to communicate. Okay, you're at the bar, something's on the screen. You And turn can you give us a couple cues of like they score?
just so everyone else around us is having a moment. But is it as rambunctious as it was earlier on? No, it's never going to be because we're in slow-mo, but just they're watching, people are watching games. We see some, just some hands and things like that. Yeah, thank you. Ready, and... Muito engraçado essa dinâmica, que ele tá atuando e ele tem que ficar falando pros assistentes de produção o que ele quer pra cena, né? A direção e tal. Então tem todos os extras, eles estão num bar e é como se literalmente assim, não existisse mais ninguém além deles. E tá todo mundo vivendo e eles se apaixonando. Ele tá dirigindo ali, eles estão conversando sobre um ponto de direção, tipo a luz fica melhor quando eu bloqueio. Aí eles pontuam, tá todo mundo no bar prestando atenção no jogo e eles não, né? Então é interessante assim também a construção da cena. Lembrando que aqui eles são o Ryle e a Lily, tá? Só que não tem um script pra eles se embasar, então eles estão falando de qualquer coisa, só que atuando. Aqui um momento só pra explicar que agora, nesse momento, assim, a gente vê a Blake já dando as opiniões dela, tipo assim, olha, aqui eu acho que a gente devia estar falando, vamos conversar, ou seja, conversar durante essa montagem foi uma ideia da Blake. Sim. Ela achou melhor, ela acha, depois ela vai explicar até a dinâmica de relacionamento dela com o Ryan e o Justin com a Emily, que é bem diferente, que é a esposa dele. Mas é esse babado, tipo assim, ó, eu acho que a gente devia estar conversando mesmo que as pessoas não saibam do que a gente tá falando, porque eu acho que vai ficar mais natural então, na cena. Então eu acho que assim, o que acontece? Eu acho que não houve realmente por parte do Justin um direcionamento muito claro, que eu digo assim, na pedra. Ó, nós vamos falar sobre isso, isso, isso. Eu acho que ele deixou um pouco mais livre o direcionamento dele, que eu já acho um erro. Não tô falando que eu acho que ele fez de forma vil, não, pelo amor de Deus. Eu estou falando que se eu fosse uma diretora, pra me proteger, eu acho que... Eu sei por causa que eu e a Isadora, a gente tem muito isso. Se vocês fossem ler os nossos scripts, tem muito isso assim, pausa pra gente comentar disso. Aí nessa hora a gente pode sair um pouco disso. Que tem momentos que a gente pode se dar liberdade, mas num set de filme, eu acho que eu teria deixado um pouco mais delimitado. Porque ali, o que ele deve ter... Vendo de fora, eu presumo, né? Que o que ele falou foi assim, a gente vai dançar, até porque ele nem saberia onde exatamente que eles iam usar essa filmagem, seria ser qual o slow motion, quanto da filmagem, por isso que tem que ter, tipo assim, uns 10, 15 minutos gravado, porque às vezes eles vão usar só 30 segundos, às vezes vai usar mais de 1 minuto, vários takes, pra ter possibilidades. Quando vocês veem um vídeo nosso que às vezes tem 40 minutos, ele tem 1h30 de gravação quase, gente. E às vezes ele vai pegar um momento da dança aqui no início, um momento no meio, outro no final pra pontuar a cena. Tem que ter possibilidades, né, até aí beleza. Só que aí eu acho que ele deve ter deixado, ó, a gente vai dançar, vai ficar romântico, eu quero que eles estejam assim, se acariciando, e fique à vontade pra falar alguma coisa. E foi aí que ela começou a se impor nesse lugar assim, eu acho que eles deveriam estar... Meio que também direcionar a cena pro que ela achava que era melhor. Então aí eu já acho 2 erros. Ele de não ter, tipo assim, ele não tem que deixar pro ator nada. Lógico que não é ser tirano, gente, pelo amor de Deus. Mas assim, ó, eu preferia que eles não tivessem falando, ou se for falar, eu preferia que fosse, tipo assim, disso, disso, disso e disso. Como deixou aberto, aí também já entra também o fato que ela não tem problema nenhum de se posicionar. Mostra também o jeito dela entrão, que é pouco profissional, porque ainda assim você tem que... Eu acho que a gente deveria estar falando no meio da cena. Tipo, discute então isso antes. Discute isso antes. Já que ele falou, tipo assim, não, eu acho que é uma cena romântica, a gente vai estar dançando, fala com ele antes da gravação. Tipo, será que a gente não fala um pouquinho? Será que a gente pode tentar, assim, no meio da cena, só pra testar outra possibilidade? A gente pode começar a falar? Ele, perfeito. Foi do nada também, ele também foi pego desprevenido. Enfim, acho que dava pra ver que ali, dava pra ver ali que eles não estavam em sintonia 100%. Exatamente. Enfim. Vamos continuar aqui. Watch out, watch out. Let's go again. I think this person's drinking over. I think this person's drinking over. You can butt in if you want. Yeah. Eu acho que dá pra ver que ela tava um pouco desconfortável ali naquela cena. Um pouquinho antes, sabe? Que ela tava assim... O negócio todo é que eu acho que, tipo assim, eu queria entender da onde que... Quando que foi o momento que ela começou e os dois começaram a ficar um pouco desconfortáveis um com o outro. Qual que foi o momento que teve a virada de chave? Porque parecia que a relação deles era boa no início. Exato. E assim, dá pra ver que ela tá ali, tanto que na hora que ela tem ele para...
começa a falar, dar direcionamentos pros extras, e aí de novo ela volta, então, eu acho que a gente deveria falar, tá falando. Então dá pra ver que há um desconforto por parte dela, assim. Porque a gente não acredita que seja feito de forma vil, tipo assim, ele tentando Exato. fazer eu acho que coisa eu acho que é isso. Né, pra Eu deixá-la acho que desconfortável ou algo do tipo. Não foi intencional da parte dele, ele não estava percebendo. Não, era algo que, tipo assim, que ele viu que achou que seria legal pra cena, que faria parte da cena, e é uma cena que não tinha script, era só eles, tipo, meio que vivendo e dançando ali. E esse desconforto dela pode se dar de fato. Gente, vou dar até essa coisa que tá imperando na internet, que é a maior teoria da conspiração em volta, que ela se apaixonou por ele, o Ryan descobriu. Às vezes pode ser até uma coisa dessa. Tipo assim, vamos supor, dá um exemplo, tá? Ela já tava meio que, tipo assim, achando ele bonitão e tal, não sei o que, tá rolando uma energia entre os dois, aí ali ela, tipo, vai se o Ryan ficar vendo também, será que ele vai ficar me apaixonando demais? Aí ela não bateu direito a como é que seria a cena ali, os pontos principais de como é que eles estariam. Seria uma coisa, um direcionamento mais aberto. Aí ele vai, tipo, tá explorando enquanto o Ryan, o corpo da Lily, e ela sentindo como Blake o desconforto. Aí você entende que são coisas contrastantes? Exatamente, porque nesse momento ele tá atuando como o Ryan, corporalmente falando. Exato. Então, assim, enfim, vamos continuar aqui pra gente analisar mais coisas, mas aí vocês já conseguem ver um pouco do desconforto dela, mas que não tem nada a ver também com a intenção dele. Da parte dele. Exatamente. É que esse é um caso de muitas coisas verdades ao mesmo tempo, né? É. Tanto que agora ele tá até sem entender. Não, eles nunca vão descobrir, minha filha. Que louca, por que você tá falando tanto? Oh my gosh, we don't shut up. And Emily and I have we have these moments where Falando das dinâmicas de relacionamentos. done it for 5 minutes. it's like, I think you would find it terrifying. We just literally hear each other and When I time found a sociopath. and time stops. Yeah. But that's just how it's been for us from the beginning. No. Tá vendo que eles são pessoas diferentes? And they score again. Again. It's like, oh my god, I forgot to tell you something else. No, I think that's cute. You guys are really cute. I think it's more than cute. They won the Stanley Cup. I think it's amazing. Amazing. Yeah. Tá vendo? Que agora que eles estão conversando, ela tá um pouco menos desconfortável. Essa teoria de que... E outra coisa, ele fala aqui agora eu queria testar um outro close, tipo assim, com os rostos super perto. Ele fala, eu quero tentar um super close. Então, tipo assim, ele tá dando também um aviso pra ela. Eu quero tentar nossos rostos mais perto de novo pra uma cena. Quando eu falo que não teve muito direcionamento por parte dele em algumas coisas, eu acho que é só pra proteção dele, não é por causa que eu acho que ele fez de maldade, não. Não eu acho mesmo. Que quando a gente tá lidando com muitos... Gente, ainda mais Hollywood. Na internet a gente sabe que as pessoas têm um ego desgraçado. Imagina essas estrelinhas de Hollywood. Eles são as pessoas mais chatas do planeta Terra. Você tem que me oferecer a cada... Eu tô aqui com compliance, viu? Eu tô aqui com o coordenador de vida. Eu tô aqui com isso aqui. O tempo todo você tem que ficar munido de proteção pra ninguém falar nada a você, gente. É assim que funciona. Sebastian, on you. We'll just do like our lips are right next to each other. But I think you should start talking. Okay. Do you know what I mean? Yeah. Yeah. Okay, ready? Still rolling. Don't give it to them. They want it, don't give it to They them. score. Just Right. keep restraint. Yeah. Score. Just do a little bit of restraint. Ryan, come on back. Então ela tá adamante em, tipo assim, nessa coisa de não deixar eles se beijarem na cena. Já mostra também que ela tava querendo colocar tudo que era a visão dela no meio do projeto, né? Cross this way. Take your date across this way. I know. And my nose is so big. I was hoping that we could address this. It's not too late. Just gotta shut down. We gotta call an insurance month and just deal with that. And Yeah. then, Cut. just kidding. No, it's true. That's why we hired Jenny Slate too. Our noses big. Aqui a gente já vê também uma outra cena que o Justin Baldoni falou no processo dele, que tipo assim, ela falou do nariz dele, falou que ele deveria fazer uma plástica, e realmente isso aconteceu, num tom de brincadeira também, tom de né? brincadeira. Porque a Blake Lively também, ela tem esse senso de humor, gente, que não é sempre que é terrível, não é todo mundo que entende. Mas dá pra ver que foi um negócio de brincadeira, depois ela falou just kidding, tipo, tô só brincando. E aí tem algum negócio aqui que deixou a galera com uma coisa... Dividiu a internet, Dividiu eu quero a internet. saber a opinião de vocês. Qual que é a opinião de vocês? Aí ele fala, ele traz no meio dessa brincadeira de descontração, tipo assim, por isso que a gente contratou a Jenny Slate, que é a atriz que faz a irmã dele, a irmã do Ryan no filme, porque nossos narizes combinam, não sei o quê. Tem uma galera que fala, não, tipo, tudo bem, tava ali num tom de brincadeira e tal, e todo mundo brincou. Já teve uma outra escola da internet que falou o seguinte, gente, por que você tá comentando, tipo, enquanto líder, ou seja, chefe de todo mundo, diretor, produtor e tal, sobre o nariz de outra pessoa do elenco que não tá nem presente pra entender a piada ou a brincadeira, porque eu acho que isso pode ter sido uma informação que a Blake usou pra manipular a opinião da Jenny depois. Eu acho que é algo que, tipo assim, dá pra ver que foi
total num momento de descontração, de brincadeiras, ele entrou na Eles nem brincadeira pensaram também. falar, eu acho que na hora que ela fala que o nariz dele é grande, não é nem que ela fala que é grande, ela precisa falar, gente, eu tô muito nariz junto aqui, meu Deus. E aí ele, a risada dele, se vocês voltarem, tá muito genuíno o momento, assim. Exato. Ele realmente não foi pego de surpresa e riu. E acabou falando. Só que, tipo, isso depois, gente, olha, a pessoa pega, porque, por exemplo, eu acho que depois houve, lógico, não é manipulação no sentido vil, mas houve manipulação dos dois lados. Ela deve ter manipulado, por exemplo, coisa da Jenny Slate, que ele falou que ela também tinha um nariz que combinava com o dele, pra talvez conseguir uma opinião pública. E também a galera, na hora que colocou na queixa do Justin, ficou parecendo um momento mais perverso do que verdadeiramente foi. Então é isso, no final das contas, acaba sendo um disse-me-disse em algumas coisas, entendeu? Exatamente. O que vocês acham sobre isso? Comenta aqui que a gente quer saber a Opinião, de vocês, gente, tá? public opinion. Bora aqui. Estamos convidados a fazer isso pelos times legais, inclusive. So if we're like, oh, we missed some stuff. Yeah. They know each other better than that. She's not marrying someone she doesn't know with lots of red flags. Do you know what I mean? You're like, oh, okay, there's stuff that we don't know. All of it. Yeah. It feels... Take one step further, Catherine, please. Great, thank you. Let's start on action. Let's just do everyone celebrated. There's a game going on. On action. Okay. Yeah. Okay. People passing. On action, it'll just be celebration. They've just scored. Ready and I'm gonna lay back. get your hat in there Lay a second, back. and then I'll take it off. Like I'll try to kiss you, and then I'll take it off. Background. Great. 'Cause I know you wanted the hat. Yeah, you know I like my hats. I'm not getting beard on you today. I'm probably getting the whole face too. It smells good. Well, it's not bad. It's a body makeup. A gente tem essa cena, a Blake colocou essa cena na queixa dela, falando que ele ficou falando que ela tava cheirosa, elogiando o cheiro dela, não sei o quê. Só que a galera também pegou um erro ali na questão da Blake, porque ela também colocou como parecendo uma coisa mais vil do que foi de fato. E não sei se é nessa cena, mas pelo que parece é essa cena, que logo depois ele falaria, tipo assim, não, mas eu não sou atraído por você. Tipo assim, foi isso que a Blake disse no processo dela, que essa foi a sequência. Isso não acontece. Isso não acontece. Isso não acontece. E é isso, na verdade, tipo assim, o jeito também que eles começam a falar sobre o comentário do você tá cheirosa e tal, foi que foi do nada, ele foi, deu uma fungada, né? Falou, Que delícia, cheirosa. sendo que foi, tipo, ela que comentou, eu devo ter colocando spray em você aí, tipo, te borrando, né? Ele, não, você tá cheirosa, ele, é maquiagem. Então, ela que inicia também. Foi num sentido mais, tipo assim, eles estavam conversando ali. Quebrando, sei lá, é porque deve ser desconfortável você ter que fazer uma cena dessa, que não tem script, você não tem que estar no momento, você tá meio que no momento corporalmente, mas sua mente pode estar em outro lugar, porque não é você ali. Eu tô vendo muita gente falando isso, tipo, gente, tu é muito desconfortável. Tu é muito desconfortável. É tipo, você tem que ficar assim, fingindo, sabe? Enfim, é complicado. They win. They won. All right, cut. I think we got plenty. Yes. Slow motion. It's gonna be a 17-minute reel. Interessante aqui também que a gente vê que as pessoas até comentaram na internet. No momento que ele fala corta, toda vez que ele fala corta, ele sai do... Nossa, sai do personagem, toda hora. Corporalmente falando, totalmente. Assim, ele se afasta, não tem nada depois do corta. Ele não quer deixar nenhum sinal mixed signal, dúbio, assim, sinal né? dúbio, Coisa pra ser lida de outra forma. Isso ficou bem claro aqui. E aqui eles continuam numa outra sequência, tipo assim, só que eles vão filmar a cena de dança por um outro ângulo, tá vendo? Eles vão filmar os pés... Sabe? Tipo, não tem só simplesmente outro ângulo. Sapatinho feio. Horroroso. E não combina nada com a roupa, gente. Quem deixou a Blake tomar conta dos figurinos? Eu tava vendo um personal stylist falando que ela já falou que não tem personal stylist. Mas que como ela já esteve próxima de muitos personagens... Isso acontece, quando a gente conhece muito maquiador e tal, a gente aprende muito truque de maquiagem. As pessoas que sabem se automaquiar muito bem são modelos e tal, porque geralmente convivem com esses profissionais. Ela conviveu muitos anos em Gossip Girl e tal, mas ela acha que ela é stylist, ela não tem referência, ela pega umas coisas que não conversam, às vezes vestidos que são lindos, mas a galera fala, ela escolhe esse casaco, matou. Ela não é boa nisso não, ela acha que ela é e que ela tem muita referência, mas ela não é boa nisso não. Assim, nunca vai ser melhor que pessoas que estudaram, né? Que ela tá, tipo assim, com um coletinho, assim, que é até meio cowgirl, assim, com uma calça boyfriend da Zara e um Louboutin. Que sapato é esse pra essa roupa, velho? Não. Tipo assim, aqui em cima, H&M, calça Zara, aí embaixo, $5,000 shoes. Gente, em cima, uma garota em Nova York na Disney com 15 anos. Embaixo, Carrie Bradshaw. Gente, juro, não dá. God, we're good. Blake Lively special, everybody. É isso.
E é isso, gente. Foram esses os 10 minutos que a gente, né, trouxe aqui pra gente querer reagir pra vocês. O que vocês acham? Eu quero saber a de tudo isso? A opinião. gente quer saber a opinião de vocês. A gente vai reagir também à opinião de alguns outros TikTokers que estão, assim, cobrindo muito esse caso, igual a gente. Que a gente achou legal e pertinente, assim. A gente achou uma delas mais especificamente bem interessante, assim. O approach lembra o nosso, eu gostei, assim. Lembra o nosso. Vamos ver o que ela tem a dizer. I love you guys too, and I'm not offended that we don't see eye to eye. I did watch both parts of Be Better, and I had already gone over everything in Justin Baldoni's lawsuit, and I understand that he started off believing Blake, now he fully believes Justin, but I am saying I'm on nobody's side. And I never said Justin Baldoni sexually harassed Blake Lively. What I said was it's obvious to me that she was uncomfortable in that clip. I don't think Justin Baldoni was trying to sexually harass Blake Lively, and that's where I don't see eye to eye with Blake. The thing is, I do agree with a lot of the things that came out in Justin Baldoni's lawsuit, but I'm still saying I'm sure there were moments on that set that made her uncomfortable. We know that these two didn't get along. They didn't see eye to eye. She overstepped a lot. He set absolutely no boundaries, which was a huge mistake on his part. And she continued to take advantage because she wanted to advance her career. On one end, you have Justin Baldoni saying this movie should be seen from the female gaze, which I do agree. He got excited that he got Blake Lively to sign on, that he allowed her to be a collaborator, and it's in her contract. The only thing is we have no idea what that means. Does it mean she's allowed to rewrite scenes? Can she decide costume and music? We don't know. On the other end, you have Blake Lively, who's really close to Taylor Swift, and Taylor Swift is someone who's fully in charge of every aspect of her career, and she's allowed to be because it's her music. But when Blake Lively signs on to do a movie, it's not the same thing. And the thing is, the first time Blake Lively ever directed anything was at the end of 2021, and it was to Taylor Swift's music video. Fast forward a year later, she signs on to do this movie, and I think she saw this as a huge opportunity, especially because from the looks of the text messages, Justin Baldoni came across as a pushover. And if I'm someone who wants to advance my career and I'm Blake Lively talking about I'm Khaleesi, I'm gonna take advantage of the guy who doesn't know how to say no. Blake Lively overstepped many times. It's highly inappropriate to invite your boss to your home and have your husband allegedly scold him. We also saw through text messages she had pushed him out of editing his own movie. She pushed him out from going to the premiere, had him be in the basement of the theater during the night of the premiere. All the cast unfollowed him. Like, it was a hot mess. And on that side, I don't see how I could ever see eye to eye with Blake Lively. But what I am saying is when she says things like it made her uncomfortable or she was hurt and offended by the weight comments, you have to remember she was 4 months postpartum, and whether or not he meant it in a way where he's looking out for his back or he really wanted her to lose weight, regardless, that's gonna offend someone who just had a baby. And that is why I say there are parts of Blake's case where I do see her side, but at the end of the day, I don't wanna choose a side. I think a lot more is gonna continue to come out, and who knows what we're gonna see, what we're gonna think. So as of now, I'm on no team, 0 teams for me, and I will just update you guys in a way that I think is unbiased and fair. Então, assim, a gente consegue ver aqui uma pessoa, tipo, claramente vendo os dois lados da história aqui, de alguma forma. E de alguma forma, tipo assim, atualmente o Justin Baldoni tem mais provas, atualmente o caso dele tem mais peso, provavelmente ele vai ganhar. Mas isso também não exclui o fato que a gente tem que conversar sobre umas outras coisas que acontecem também, como o fato que ele não estabeleceu limites, como também o fato que a Blake Lively pode sim ter se sentido desconfortável, porque aquela coisa, pode ser que uma coisa seja real mesmo não sendo verdade. Poderia ser real pra ela o desconforto, mas não é a verdade por trás das ações da outra pessoa. Exatamente. E a gente vai ter mais coisas saindo mais pra frente, porque a equipe do Justin Baldoni falou que eles estão montando um site onde eles vão colocar todas as provas lá pra todo mundo, pro público poder ver e avaliar. E a equipe da Blake já falou sobre isso, a equipe do Ryan também, já falaram, eles já entraram com um pedido judicial, inclusive, pra silenciar. Gag order, que é tipo silenciar. Pedido de silêncio mesmo, pra fazer com que eles parem de lançar essas provas, entendeu? Porque isso manipula a opinião pública de forma vil, é isso que eles estão querendo dizer. Mas aí a galera fala, mas foram vocês que começaram com isso pra conversa, tipo assim, foram vocês que entraram e
começaram com esse negócio querendo manipular a opinião pública com um artigo no The New York Times. Então não faz nem sentido, eles estão fazendo gag order, tipo assim, liberdade de expressão só pra eles. Eles podem falar, agora o outro lado quando rebate não pode. Mas enfim, gente, eu espero que vocês encarem esse vídeo de forma holística. Não ataquem a gente porque a gente deu umas opiniões que vocês não concordam, só não concordem e exponham de vocês. E é isso, vai seguir a gente nas redes sociais, tudo sempre. Um beijo. Tchau. Estaremos sempre aqui pra atualizá-los.